Se eu te falar que 15% da população adulta brasileira hoje sofre de ansiedade ou de depressão, e que cerca de 30% dos registros de óbitos são em decorrência de complicações cardíacas. E mais, se eu te disser que os casamentos ao longo dos anos no Brasil só vem caindo e cerca de 46%, quase metade da população está no Serasa, como é que você se sente com relação a isso? Dá uma aflição danada, não dá? E isso é porque normalmente a gente tem essa tendência a encaixar o nosso caso em todas as estatísticas, ainda mais nas negativas. E também, por outro lado, a gente tem um mundo real que traz essas estatísticas sem nos explicar como consumir elas. Se você está precisando rever a sua forma de lidar com esses números para viver melhor, esse episódio de hoje é para você. O meu nome é Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Veja bem, eu não estou dizendo que eu sou contra estatísticas. Eu uso estatísticas no meu trabalho, eu consumo estatísticas o dia todo, eu sou a favor de que as pessoas se vacinem, que elas lavem as mãos e que elas cuidem da saúde delas. Então, toda estatística que é relevante, que vai gerar algum bem, eu estou disposto a escutar e estou disposto a analisar. O ponto só é que a forma como a mídia e a sociedade nos apresenta as estatísticas normalmente faz parecer que elas são absolutas e imutáveis, e elas não são nenhuma dessas duas coisas. Eu não vou recorrer às estatísticas para provar o contrário delas. A ideia não é essa e a ideia não é criticar as estatísticas em absoluto. O ponto só é que toda vez que você vê um número na mídia, nos jornais, na rede social, muito provavelmente com tempo e paciência você vai encontrar algum outro número que desprova aquele número. E eu não quero que você faça isso, eu não acredito que você deva gastar o seu tempo dessa forma, mas o ponto principal é, sabendo que existem muitos números provando muitas coisas no mundo, é importante a gente saber se preservar disso e a gente saber se posicionar com relação a isso para que a gente viva melhor. E para falar disso hoje eu vou usar dois recursos. Um caso anedótico de uma leitura que eu fiz, já mencionei há episódios atrás, e exemplos pessoais da minha vida. Vamos lá, o caso anedótico ele pertence ao livro da Ellen Langer, já falei em outro episódio aqui, vou deixar o link para você, e ele se refere a que, normalmente, quando a gente pensa em pessoas idosas, o nosso preconceito ele leva a gente para pessoas frágeis e pessoas adoecendo ou doentes. Né? E ela faz um experimento onde ela pega várias pessoas idosas e leva para um retiro, onde elas têm que conviver, falar da própria vida e falar das coisas como se elas tivessem 30 anos a menos. Então imagina assim, pessoas com 80 que vão falar que tem 50. Então elas não vão falar assim, eu era advogado, eu era enfermeira. Elas vão falar, eu sou advogado, eu sou enfermeira. Resumindo a história, porque se você quiser você pode ver no outro episódio meu aí, o que acontece é o seguinte, os indicadores de saúde e de vitalidade dessas pessoas aumentaram. Isso quer dizer o seguinte, normalmente, dependendo de como a gente percebe as coisas, a gente vai começar a se portar como tal. E se a gente perceber um idoso sempre como alguém frágil e adoecendo, e se a gente perceber isso na gente mesmo, a nossa tendência é ir acabando se comportando como tal até um ponto onde a gente vai estar realmente frágil. Se você quiser ler mais sobre esse livro, ele é um livro maravilhoso, ele chama Atenção Plena, né? Mindfulness, merece muita leitura. E agora eu vou falar um pouco dos meus casos pessoais que eu vivi, onde a minha aposta era contra as estatísticas e, por muita sorte, muito afortunadamente, eu estava certo. Uma última ressalva aqui, outra vez, eu não sou contra estatística, eu acho ela muito importante. O ponto só, e a Ellen fala isso numa entrevista dela que eu vou deixar o link, é que muitas vezes os estudos que geram as estatísticas, eles são retratos da realidade, num dado momento, num dado formato. Isso quer dizer que eles vão gerar condições específicas e, naquele período, com aqueles sujeitos, eles geram um número. X pessoas adoecem nessa situação. X pessoas perdem dinheiro nessa situação. X pessoas ficam infelizes nessa outra situação. E a gente tem uma tendência, que ela é inclusive agendada pela própria mídia, pelas redes sociais, por todas as ferramentas, a máquina de comunicação, a gente tem essa tendência de já sentir que o número é onipotente. Então, quando o número chega, a gente analisa esse número, a gente se preocupa se está dentro ou não dele, e a gente dá ele por verdade. E o ponto é que a gente não tem controle sobre isso. E o fato, uma estatística fortuita que cai na sua mesa, que cai na sua frente, ela não é toda a realidade, você não deveria tratar ela como tal. Vou dar alguns exemplos pessoais agora, trouxe 3 exemplos para você. Eles não se relacionam diretamente com estatística porque eu não tenho os dados, mas eles se relacionam com o senso comum, que eu diria que é uma ponte aí, né? A forma como todo mundo vê uma coisa, com a forma como ela é e a forma como se pega esses recortes no mundo e define números. O primeiro exemplo que eu vou te dar eu tive por mais de 10 anos, dos meus 22 aos 35, hérnia. É muito tempo, é quase uma vida para algumas pessoas, né? E uma coisa que ela é dramática da hérnia é que ela é incapacitante, a sua vida muda completamente, você tem que se planejar todo, porque a hérnia ela vai te impedindo de fazer várias coisas. E quando você vai
para a internet, quando você vai conversar com os especialistas, ortopedistas, etc., as notícias nunca são muito esperançosas. Elas são sempre assim: olha, você a partir de agora não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode pegar peso, você vai ter que tomar remédio assim, 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 é bom você fazer uma fisioterapia, mas também não resolve, e por aí vai. Então, você vai sendo direcionado para um determinismo. E esse determinismo, eu como paciente de hérnia, eu posso te dizer que ele leva você a crer que, nunca mais vou poder levantar um peso, nunca mais vou poder fazer um esporte. E eu cheguei num ponto aonde estava doendo tanto, eu estava tão incapacitado que eu fui tantas vezes no ortopedista específico e ele falou: olha, a gente vai precisar fazer uns exames aqui e se não der certo, você vai ter que fazer uma cirurgia. É familiar isso, não é? Isso aí é muito comum, acontece muito. Eu conheço várias pessoas, inclusive, que fizeram essas cirurgias. Veja bem, ressalva, não estou dizendo que não se deve fazer, estou dizendo só que é importante você procurar outras opiniões e você apostar que é possível. É possível, no seu caso, às vezes, você mudar o desfecho disso. É basicamente isso que eu estou dizendo. Fato é, depois de muito procurar e depois de muito sofrer, eu acabei descobrindo o Pilates. E o Pilates, não ele sozinho, mas ele associado com uma mudança na forma como eu assumia responsabilidades, eu me portava no dia a dia, eu cuidava do meu corpo, ele foi pouco a pouco me levando para uma saúde, ainda transitória, ainda doía um pouco aqui e outro ali, até que de 2022 para cá eu não sinto mais dor nenhuma, eu nem lembro que eu tive hérnia um dia. E eu carrego peso, eu sinto de qualquer jeito, né? Isso aí é até ruim de falar, mas minha postura não é das melhores. Eu faço esporte e eu não sinto mais isso. Então tá aí um primeiro exemplo, né? Que ele para mim é um dos mais relevantes, porque se você tem uma hérnia, você sabe do que eu estou falando, você deixar de ter uma hérnia, você vira um novo ser humano. Só que todas as apostas, elas estavam contra isso. Muito bem, vamos falar agora do segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte, ele é mais profissional, né? Eu venho do mercado de comunicação e publicidade e ele é um mercado conhecido por as pessoas trabalharem todas as horas do dia, até mais tarde, virarem noite, não terem feriados, não terem final de semana, não ter tempo para ver a família, né? Até já escutei em algum evento o palestrante falando assim: eu só fui ver a minha filha quando ela já tinha 1 ano de idade. Né? Imagina, é um mercado que eu não sei mais se ele é assim, porque eu não estou mais nele, mas esse era o mercado da época. E eu comecei a sentir necessidade de me relacionar, de cuidar do meu corpo, de cuidar do meu tempo, de cuidar do meu sono, de comer bem, de ter menos estresse na minha vida. E eu comunicava isso com os meus colegas em volta. E o que eu escutava em troca era tipo assim: você acha que você vai conseguir isso um dia? Você acha que você vai conseguir convencer o seu chefe? Você vai conseguir ter tempo? Você acha que... Ou seja, a maioria em volta daquele contexto específico não acreditava nisso, e ela não acreditando nisso, é melhor que eu também não acredite nisso, porque se eu discordar disso, eu vou começar a agir. E se eu conseguir provar o contrário, vai ser desconfortável. Né, para os outros. Para mim, não. Para mim vai ser ótimo. Porque o que aconteceu é que eu provei o contrário. Eu acabei migrando para outro país, descobri outros formatos de trabalhar e, reduzindo a história, eu voltei para cá e criei a minha própria empresa. E por 11 anos ela foi uma empresa lucrativa, eu me orgulho muito do trabalho que eu fiz, ajudei muitos clientes, era uma empresa de comunicação e as pessoas tinham feriado, elas tinham tempo, elas tinham noite, eu encorajava elas a voltar para casa mais cedo e eu também voltava para casa mais cedo. E isso me tornou só um profissional melhor e mais saudável. Então, veja aí um segundo ponto, né, que é uma recomendação, eu encorajo as pessoas a apostarem a favor de si, quando tiver todo mundo apostando ao contrário, aposta a favor de si, que é melhor. Por fim, o último exemplo há 2 anos eu terminei de escrever um romance, né, eu tenho falado dele aqui e ali, vou começar a falar dele um pouco mais, gosto muito do que eu escrevi, estou ansioso para compartilhar ele com você, para te mostrar a história das personagens, né, é ficção, né, tem muita coisa interessante ali para ser desempacotada. Talvez um dia eu fale dele aqui, mas o fato é que em 2022 eu terminei esse romance e eu comecei a busca que todo escritor que termina de escrever no Brasil entra, que é a de procurar uma editora, procurar um cenário onde consiga publicar, aperfeiçoar o livro. E como o pessoal da arte e da literatura sabe no Brasil, é um mercado extremamente restrito, é um mercado com muitas dificuldades, às vezes financeiras, às vezes logísticas, às vezes de maturidade empresarial, embora você tenha muita gente bem intencionada, né, talentosa, com vontade de fazer. O resultado é que é muito difícil você publicar um livro, é muito difícil você até falar com um editor, né? E ao longo desse período, eu fui conversando com as pessoas, fui aperfeiçoando o livro, fiz revisão, leitura crítica, leitura sensível, passando por todas as etapas para o livro ser um produto melhor. Só que chegou um ponto no impasse onde eu não conseguia passar de uma certa etapa disso. E eu comecei a conversar com gente próxima sobre a minha incapacidade de conseguir publicar o livro. E uma vez eu ouvi de alguém assim:
eu prefiro parar de querer quando eu estou sendo muito desafiado, né? Eu tenho uma vontade de realizar um troço, para mim é muito fácil, eu desisto de querer aquilo e aí minha vida está resolvida. O fato é que eu não desisti e eu vou publicar um livro esse ano. E eu me sinto muito feliz de não ter desistido. Isso é uma prova, de novo, contra as estatísticas. Não sei qual é o número de escritores que tentam e não conseguem. Mas isso importa para mim menos, porque o que importa é que eu vou publicar o livro. Não é uma visão egoísta do tipo, não ligo para os escritores, é que a questão só é que eu não preciso de todas as vagas onde se vai publicar um livro. Eu só preciso que o meu livro esteja bom o suficiente para que os profissionais do mercado vejam algum valor nele e eu consiga ir conduzindo até que ele chegue bem na sua mão. Para dar uma última anedota com relação a isso, quando eu fiz o vestibular, eu sempre pensava assim, né, antes de entrar na universidade, eu pensava assim, eu não preciso de todas as vagas que estão lá, eu preciso de uma, então eu tenho que trabalhar para conseguir uma. Com isso, eu trago a seguinte reflexão para você. O mundo, né, a forma como o mundo te traz estatística, nunca é no seu melhor interesse. Por mais que seja importante você ter letramento nas estatísticas, né, do que está acontecendo à sua volta, para você saber como é que o mundo está se comportando no momento, como é que ele está se relatando, porque a estatística ela é um relato, ela não é o mundo, ela é o mapa e não é o território. Por mais que seja importante isso, da mesma forma é importante você sempre ser capaz de fazer uma curadoria e diferenciar o que é a estatística do mundo fora e o que é você. Se você está entrando na estatística ou se você consegue sair da estatística. Porque dessa forma você consegue cultivar a sua individualidade, você consegue cultivar a sua saúde, você consegue cultivar os seus relacionamentos, você consegue ter mais autonomia na sua vida e isso não tem como te fazer mal, só tem como te fazer bem. De novo, não estou pintando um quadro poliana aqui que as coisas são sempre positivas, mas eu te trouxe 3 exemplos que fui eu que vivi e ninguém me contou. Então são provas de que você vai ver muita estatística no mundo, você vai ver muito senso comum no mundo, mas tem também o que você é capaz de fazer por você. E eu acho que aqui esse canal, inclusive, é uma grande oportunidade porque você vê várias perspectivas de autores que viveram, amadureceram e ganharam uma experiência e compartilham com você com a maior generosidade possível. Eu sou apenas um facilitador. E você, o que você acha disso? Como é que anda a tua relação com as estatísticas dessa vida? Você está sabendo se separar delas e cultivar a sua autonomia ou você está se deixando levar por elas? Conta aqui para mim nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal ou enviar ele para alguém que você acha que também vai aproveitar desse assunto. Quando você envia, você me ajuda muito porque o algoritmo começa a entender que o meu assunto é importante e começa a espalhar ele para mais gente. E isso faz bem para eu continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.